Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo por aqui. Neste vídeo eu vou falar sobre o pastor precisa falar de política. É da série O Pastor e a Política. 3 razões pelas quais o pastor precisa falar de política. Não estou falando que o pastor tem que entrar na política, ser político no sentido de se candidatar a cargos elegíveis ou ser nomeado a cargos públicos. Não estou falando disto. Já falei a respeito disto em vídeos anteriores. Vou deixar aqui em cima o card para que você possa entrar lá e assistir. Lá eu digo que o pastor tem que ser pastor se ele tem o dom para o pastorado. Agora, se o pastor quiser mudar, deixar de ser pastor, que ele deixe o seu título, que ele deixe o seu cargo, que ele deixe a igreja para outros pastorearem e vá, então, cuidar das coisas do Estado, e também é cuidar das coisas de Deus. Lá eu explico tudinho. Neste vídeo eu vou falar 3 razões pelas quais o pastor precisa falar de política. Ensinar sobre questões políticas. A primeira razão, estamos no mundo. Essa é a primeira razão. Ainda estamos nesse mundo, não estamos no céu. Jesus Cristo ainda não voltou, não arrebatou a sua igreja, não estabeleceu a nova terra para a habitação dos salvos. Não. Isso ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro. Por enquanto, estamos neste mundo. No Evangelho de João, no capítulo 17, versos 14 a 16, o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre isto. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus Cristo orando ao Pai, ele disse, eu tenho dado a eles, aos salvos, aqueles que o Senhor me deu, a tua palavra. É a tua palavra que eu tenho dado a eles. O mundo os odiou. O mundo os odeia. Porque eles não são do mundo. Como também eu não sou. Então, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Vários assuntos aqui, Jesus Cristo, em sua oração, conversa com o Pai. E ela que eu quero destacar aqui estamos ainda no mundo. E o novo nascimento implica numa divisão radical da humanidade. A divisão radical ocorre entre os seres humanos. A divisão radical não acontece entre o cristão e o planeta e o mundo, no sentido de o planeta, a criação, mas ocorre entre os cristãos e aqueles que não servem a Deus, entre os regenerados e aqueles não regenerados. Essa é a divisão radical. Já falei também disto em vídeos anteriores, que o mundo é dividido entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Esta é a divisão natural e a divisão, inclusive, radical, a qual Jesus Cristo ensina aos seus discípulos. Os regenerados e os não regenerados. Divisão natural. A palavra mundo aqui neste texto quer dizer a humanidade, e não o mundo no sentido de planeta e no sentido da coisa criada, do mundo criado. O mundo e aquilo que nele há, exceto os seres humanos. O novo nascimento não implica ao cristão ser desleixado com o mundo. O mundo, o lugar onde vivemos, é a nossa casa temporária e temos que cuidar dela. Cuidar da casa não é somente falar da salvação de Jesus Cristo para as pessoas.
é se envolver com o mundo à semelhança do sal e da luz que penetra as entranhas e perpassa todo lugar do planeta. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente não quer deixar o mundo pior para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Seria até irresponsabilidade nossa não cuidar, né? Não cuidar do mundo. E não estar nem aí em deixar o mundo pior para os nossos filhos e para os nossos descendentes. Não, não é assim. Em João, no capítulo, aqui nós estávamos falando da palavra de Jesus, da oração de Jesus ao Pai, no capítulo 17, e na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 19, ele vai dizer que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele está falando do mesmo assunto. Aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo, entre os regenerados e os não regenerados, entre os nascidos de novo e aqueles que não são nascidos de novo. E ele está dizendo que o mundo jaz no maligno, o mundo está deitado no maligno. Maligno aqui é uma referência ao mal, no sentido de Satanás e toda a sua hoste do mal. Ele está dizendo que o maligno é como a cama, o lastro em que o mundo está deitado. A palavra jaz aqui é deitado. O mundo está deitado no maligno, tendo o maligno como a sua cama. Mas o mundo é de Deus e está no maligno porque o diabo usurpa ser dono dele. O mundo não é do diabo, o mundo é de Deus. Ele declara guerra contra a igreja de Jesus Cristo e os cristãos resistem até as últimas consequências. Não se trata de belicosidade. Belicosidade quer dizer agressividade, ataque de guerra. Os crentes são guerreiros e a sua guerra é sempre para se defender. A guerra do crente é sempre se defender dos ataques. Se o ataque for para se defender, os cristãos têm que atacar. Crente não começa a guerra e não ataca de graça. Muito importante isto. Verdadeiramente crente não ataca de graça, não começa a guerra. O crente está em guerra sabendo que a sua luta é contra Satanás, que usa os homens e as coisas em suas trincheiras. Se o crente se permitir morrer em guerra, sem responder, sem contra-atacar para se defender e defender aqueles que estão sob os seus cuidados, ele é classificado por Jesus Cristo como covarde. Crente que não se defende e não defende a sua família na guerra, eles que estão atacando, mesmo que para isso seja contra-atacar, ele é um covarde. Isso não pode acontecer. Isso não é de Deus. O crente, ele precisa saber a sua posição no mundo e o Espírito Santo lhe falar ao coração. O diabo usa todos e tudo aquilo que ele tem sob o seu domínio e controle para avançar contra a igreja, para neutralizar a ação dela no mundo. Durante a história da humanidade, alguns quiseram se isolar do mundo. Sempre tem surgido no mundo gente boa, gente de Deus, mas que tem tendência ao isolamento. Se isolar do mundo é covardia e não resolve problema, só amplia ainda mais. Nos dias de Jesus Cristo havia um grupo chamado os essênios, que se isolava longe de todos e de tudo. João Batista, o maior profeta, assim disse Jesus, ele fazia parte daquele grupo, mas teve que deixar aquela filosofia de vida para ser sal e luz fora do deserto. Os essênios se viviam no deserto, longe
do mundo de então, né? Ele vivia no deserto de Israel, longe da cidade, longe de Jerusalém e das demais cidades, como uma forma de se aproximar de Deus. E João Batista, segundo alguns historiadores e pais da igreja, ele fazia parte dos essênios, mas quando Jesus Cristo, logo que ele começou a entender o seu chamado, ele teve que deixar aquela filosofia de vida e sair pelo mundo. Ele continuava pregando no deserto, batizando nos lugares de pouca movimentação, de pouco fluxo, mas também ele não viveu ali enterrado naquela filosofia de isolamento. Não foi assim que aconteceu. Entre os séculos 4 e 15, cristãos se isolaram do mundo em mosteiros. Foi um período em que houve bastante isolamento dos cristãos, por um período aí de mais de 10 séculos, cristãos se isolando do mundo. Isso não foi bom. Isolamento nunca é bom. E em nossos dias também tem cristãos e até instituições inteiras, denominações religiosas inteiras que se isolam do mundo, não se comprometendo com ele como sal e como luz. No Brasil tem denominações assim que parece que estão fora da Terra, fora do planeta, distante do planeta. Eles não se envolvem, não falam, não denunciam, não votam, não se comprometem, não. Parece que eles estão em outro lugar. É impressionante. A primeira razão, portanto, que o pastor precisa falar de política, ensinar sobre política à sua igreja, os irmãos, as pessoas, é porque estamos neste mundo, ainda estamos neste mundo. Mas, em segundo lugar, porque temos responsabilidade cultural com este mundo. Logo que Jesus Cristo saiu de casa, viajando o país inteiro para pregar, curar e ensinar, ele deu aos crentes o mandado cultural. Em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo entregou, instituiu, reforçou o mandado cultural. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade. Olha, não se pode, não tem como esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É um mandado cultural, sal e luz do mundo e para o mundo. Vocês são naturalmente sal da terra. Vocês são naturalmente luz do mundo. Vocês são como cidades construídas no alto e não tem como esconder isso, não tem como negar esta realidade, esta fatalidade. Vocês são semelhantes a cidades construídas nos altos. Vocês são semelhantes a tochas, a lamparinas, que dentro de casa tem que ser colocada num lugar onde alumia toda a casa, naturalmente. Não se coloca, não existe isso de colocar a lamparina debaixo de um cesto. Mas tem que colocar num lugar alto para alumiar toda a casa. É a fatalidade. O mandado cultural aos cristãos, aos crentes, é
uma fatalidade de Deus. É uma missão, né? É uma missão fatal de Deus para os cristãos. E Jesus Cristo deu esse mandado cultural, ele reforçou o mandado cultural do povo de Deus no mundo, bem no início do seu ministério, quando ele saiu de casa e começou a viajar pelo mundo para pregar, ensinar e curar as pessoas, começar o seu ministério. Ele logo falou desse mandado cultural e imprimiu isso de forma bem impactante no coração do seu povo, no coração dos seus seguidores e discípulos. O que temos que fazer então? Não amar o mundo e nem as coisas do mundo. O que é isto? O que quer dizer não amar o mundo e nem as coisas do mundo? É amar o dinheiro, é amar o poder, é amar o sexo. É colocar dinheiro, poder e sexo como prioridade da nossa existência, da nossa vida. É viver em função do dinheiro, do poder e do sexo. É colocar na nossa frente, para direcionar a nossa vida, o dinheiro, o poder e o sexo. É nos submeter aos ditames, ao domínio do dinheiro, do poder e do sexo. Quando nos submetemos e ficamos debaixo do poder, do domínio, da dominação do dinheiro, do poder e do sexo, isso é escravidão. Isso é sujeição. Isso é idolatria, porque nos sujeitamos ao dinheiro e ao poder e ao sexo, para eles fazerem de nós, direcionar a nossa vida. E nós pautarmos a nossa vida pelos ditames, pela ditadura do amor ao dinheiro, ao poder e ao sexo. Então, isto é amar o mundo e as coisas que no mundo existem. Mas, olha só, o que temos que fazer? Não amarmos o mundo e as coisas do mundo, mas nos envolvermos e comprometer-nos com ele, com o mundo, como sal e como luz, sabendo que o mundo poderá se tornar pior do que é à medida que se aproxima o dia da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, temos que cumprir o mandado cultural que Deus instituiu ao seu povo até os últimos instantes do ser humano neste mundo. Ainda que saibamos que o mundo parece se tornar pior, e a Bíblia fala disto, de aspectos do mundo em que vão se tornando piores do que no começo, ainda assim, nós temos que cumprir o nosso mandado cultural até os últimos instantes da nossa vida aqui no planeta. Temos responsabilidade cultural com este mundo, por isso precisamos ensinar os crentes, os irmãos, sobre política, porque a política, ela está na vida de cada um de nós todo o tempo e o tempo todo, e a nossa vida depende da política, tanto no sentido de legislação, no sentido de judiciário, ou no sentido de administração. Então, a política, principalmente nesses três aspectos, temos que ensinar, temos que orientar, temos que falar nos ensinos, discipulados, o discipulado pessoal, falar nos grupos pequenos, nas células, alguns chamam de células, seja como for. Falar de púlpito, inclusive. O púlpito é para ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus, aplicando a política do país, a política do nosso país. Tem que pregar. Pastor com responsabilidade, temor diante de Deus. Tem que cumprir o seu papel de ensinador, de doutrinador e de influenciador do seu rebanho. Não pode viver
achar que, não, falar de política não, é me comprometer demais, né? Vou ser marcado, as pessoas não vão gostar. Não, nada disso, não pode ter medo, não pode. Não pode se acovardar, vivemos em guerra. E em terceiro lugar, temos responsabilidade missional com este mundo. Logo que Jesus Cristo estava terminando a missão presencial no mundo, né, a sua missão neste mundo, ele deu aos seus discípulos e apóstolos, e por extensão aos crentes dos tempos subsequentes, em Mateus capítulo 29, versículo 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, né, que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É o mandado missional. No começo do ministério de Jesus, ele reforçou o mandado cultural, e no final do seu ministério, ele deu o mandado missional para os discípulos, os apóstolos e para os cristãos dos tempos subsequentes, dos quais nós hoje, no século XXI, somos aqueles que têm que abraçar, aceitar e cumprir também o mandado missional do nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir, o mundo é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo é o seu usurpador. Misericórdia. Estamos nele, no mundo. Temporariamente, a nossa missão é cuidar bem dele, cumprindo o nosso mandado cultural e missional, de modo a conter o avanço do domínio e influência de Satanás até que Jesus Cristo volte. E eu termino este vídeo clamando a misericórdia de Deus, suplicando a misericórdia de Deus para fortalecer os pastores a considerarem a palavra de Deus de maneira mais ampla, integral, se comprometerem a pregar todo o desígnio de Deus e não deixar de pregar todo e qualquer desígnio de Deus. O pastor precisa falar de política, sim, precisa ensinar aos irmãos, aproveitar todas as oportunidades. Não é só isso, não é somente falar de política, não estou aqui dizendo que o pastor deve viver a sua vida falando de política, não. Ele deve aplicar a palavra de Deus no contexto de política também. Precisa pregar, precisa falar, precisa ensinar sobre política para o povo, para o seu rebanho. Deus abençoe cada pastor, encoraje, dê ânimo sim a cada um dos pastores das denominações diversas pelo Brasil afora. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.